Que alegria estar com vocês hoje, mais uma vez, para compartilharmos a palavra de Deus. Que privilégio para nós, gente, que maravilha. Nós iniciamos segunda-feira o propósito de oração mensal, de 7 às 8, e no primeiro dia, na segunda-feira, nós sentimos muito a presença de Deus. Na terça-feira nem se fala. Hoje de manhã foi um mover do Espírito Santo entre nós, e Deus tem me dado o privilégio de estar aqui todos os dias. Amanhã continua, amanhã é sexta-feira, continua de 7 às 8, sábado, de 7 às 8 ou de 6 às 7? De 6 às 7, uma hora menos, que é sabadão, é do Senhor. E no domingo também de 7 às 8. Irmãos, você que pode levantar mais cedo, pode estar com a gente aqui, não perca esta oportunidade de buscarmos a presença do nosso Deus. Ela é insubstituível, ela é maravilhosa, a presença do Senhor. Eu quero dar sequência, a gente vai dar sequência à mensagem de quarta-feira passada. Nós iniciamos uma mensagem sobre os inimigos das promessas de Deus em nossas vidas. E o texto que nós usamos é o texto de Êxodo, capítulo de número 13, verso de número 30 ao verso de número 33. Digo melhor, Números, perdão, viu, irmãos? Números capítulo 13, verso 30 a 33. Os inimigos das promessas de Deus. Eu perguntei aos irmãos aqui, de forma retórica, né? Não há necessidade de que se responda, apenas de pensarmos um pouco de forma abrangente, né? Às vezes nós perguntamos: quem tem promessas de Deus aqui? Uma pergunta literalmente desnecessária, uma vez que todos nós que cremos na Bíblia como regra e fé, o livro básico de regra e fé, inúmeras promessas repousam sobre a nossa vida. Sim ou não? Tem aquelas promessas condicionais e tem aquelas incondicional. Então, ou incondicionais. Então, sobre nós repousam as promessas de Deus. E aqui às vezes nós estamos aprendendo, porque às vezes as promessas então não se cumprem em nossas vidas. E a gente vai pensar um pouco mais sobre esses inimigos que têm se levantado de forma tão sutil, tão imperceptível, que a gente adere isso como uma rotina, como uma situação muito comum de acontecer. Mas não, nós precisamos estar alertas, porque o inimigo ele é sutil, ele usa as suas táticas. E antigamente se dizia muito, ele vem com sapatinhos de algodão, né? De forma tão sutil que a gente não percebe. E nós falamos sobre alguns inimigos quarta-feira passada, e hoje a gente pretende seguir a partir do terceiro inimigo que tem se levantado de forma tão sutil e nós temos desapercebido quanto a isso. Você já encontrou o texto sagrado? Está no telão também. Números capítulo 13, verso de número 30 ao verso de número 33. Vamos lá. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pelo qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Que triste versículo, né? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós intercedemos ao Senhor mais uma vez. A oração já foi feita pela minha vida, Senhor, mas eu sinto essa necessidade de mais uma vez clamar com a tua igreja de forma
a reconhecer a minha insignificância para expor as Escrituras Sagradas. Mas, Senhor, o Teu Espírito é que nos inspira. Inspire, Senhor, as minhas palavras. Coloca em nós sabedoria, Senhor. Faz entendível a Sua palavra. Alimenta a nossa fé. Ó Deus Todo-Poderoso, repreende os nossos limites, ó Pai, para fazer com que a Tua obra seja realizada em nossas vidas e posteriormente na vida de outras pessoas. Não viemos aqui para sermos apenas ouvintes, Senhor, esquecidos, mas praticantes da Tua palavra. Então, Espírito Santo, assopra o vento do refrigério, do entendimento, da sabedoria. Fala com a gente, Senhor, e neste momento eu oro para que o mundo espiritual do mal seja inválido, em nome de Jesus, sobre as nossas mentes e o nosso coração. Todo pensamento que vem para nos tirar deste lugar, espiritualmente falando, repreende agora em nome do Senhor. Queremos ouvidos aguçados, prontos para ouvir a Tua palavra, e o coração arado, Senhor, terra boa, terra fértil para receber a semente da Tua palavra. Fala com a gente mais uma vez. Nós te pedimos, Senhor, em o nome de Jesus, como das outras vezes o Senhor tem falado aos nossos corações. Continue falando para a honra e a glória do Teu nome. Amém. Assentem glorificando a Deus, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode aplaudir, pode glorificar, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Irmãos, como é entendido este episódio em que, quando as tribos de Israel, aquele povo, vem para aproximando da terra que emana leite e mel, e Deus orienta Moisés a separar 12 homens, um maioral de cada tribo. Nós demos uma introdução bastante profunda quarta-feira passada em relação a este contexto histórico, como que aquele povo, eles se viram em uma situação de obediência ao Senhor e de estratégia de Deus para que eles conhecessem os inimigos pelos quais eles enfrentariam para possuir aquela terra, a promessa que Deus havia feito a eles. E nós entendemos que não era uma terra entregue de mãos beijadas, não, aquela terra tinha os seus habitantes e eles eram de forma resistente por causa dos seus físicos, a sua estatura. Então Deus os orienta a conhecer o terreno, os inimigos que eles enfrentariam para possuir aquela terra. A gente falou muito sobre isso quarta-feira passada. Às vezes estou aqui apenas pincelando para que a conexão daqueles que não tiveram aqui quarta-feira passada não se perca no transcorrer daquilo que nós vamos falar aqui esta noite. É muito importante nós reconhecermos o poder que Deus tem. É muito importante nós reconhecermos a sabedoria de Deus. É muito importante nós reconhecermos que aquilo que Deus fala, Ele vela pela sua palavra. Nós falamos muito sobre isso. Ele não é homem para que minta, Ele é filho do homem para que se arrependa. Mas tanto quanto importante, irmãos, nós termos esta fé, essa convicção, ter esta fé de forma racional, conhecer o território onde nós estamos pisando, conhecer os inimigos pelos quais nós estamos enfrentando, ter a consciência da força do inimigo. E mais importante do que também conhecer a força do inimigo é saber que os nossos inimigos, podemos colocar aqui Paulo no plural, são poderosos e às vezes poderosíssimos, porém nunca será maior ou igual ou maior o poder do nosso Deus, jamais. Então não importam as adversidades, a força do inimigo, se nós estamos balizados debaixo da promessa, da palavra do Senhor, em obediência,
e exercermos a nossa fé, uma fé que não se baseia em circunstâncias, porque às vezes nós precisamos ver as possibilidades, para então nós nos prospectarmos, presbítero Gessimar. Mas a fé que esse povo teve aqui foi uma fé extraordinária, que não foi para todos, diga-se de passagem. Um exemplo: quem exerce esta fé viva, que não olham e não se baseiam e não se concluem nas circunstâncias, ele é lembrado positivamente. Vamos ver uma coisa aqui, uma estatística. Foram quantos espias? 12 espias, sim ou não? 12 homens, os maiorais, os melhores, os mais capacitados, os mais preparados foram. Dos 12, você lembra do nome de quantos? Quais são eles? Por causa da postura de fé, que não se baseia nas circunstâncias. Todos eles eram preparados, todos eles eram maiorais, eram líderes, porém a atitude que eles tiveram tiraram eles dessa postura de serem homens capazes de vencer as adversidades, mesmo que elas se prospectem ou são maiores do que a nossa capacidade. A gente precisa entender que nós não podemos, somos limitados, mas servimos um Deus que tudo pode, um Deus a qual alguém que passou pelos piores momentos e mazelas da vida declarou justiça, dizendo: eu sei que tudo podes e que nenhum de seus pensamentos podem ser frustrados. Mas o que diferencia esses 10 espias de Josué e Caleb, de Caleb e de Josué, são os inimigos das promessas. E nós olhamos para esse texto a partir deste momento de forma a pontuar esses inimigos. O primeiro inimigo que nós falamos bastante, exploramos este ponto quarta-feira passada, é: não olhe para as circunstâncias, olhe para Deus que empenhou a sua palavra. E nós potencializamos aqui a questão das circunstâncias. Irmãos, quem aqui hoje não está vivendo uma circunstância desafiadora? Fala comigo. Qual de nós? Quando não é na família, é na área financeira. Quando não é no financeiro, é na área profissional. Quando não é nessas áreas, é interno, é o emocional. Sim ou não? Às vezes é no ambiente de trabalho. Nós exploramos bastante isso. Porém, o Senhor espera de cada um de nós que prospectamos, que esperamos as promessas de Deus sobre a nossa vida. Não podemos ser movidos pelas circunstâncias. Você pode dizer amém? Amém. O segundo inimigo que nós falamos é: precisamos crer nas promessas de Deus. Se nós não cremos nas promessas de Deus, não as alcançaremos. A fé é o firme fundamento, segundo Hebreus, das coisas que não se vê. A gente não está vendo, tá? Ninguém está vendo, mas a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê e a prova da alegria daquilo que se espera. Eu estou doente. A medicina disse não ter cura, mas a fé, ela ignora esta palavra, este diagnóstico como ponto final, e gera em mim um desejo de agradecer de forma antecipada pela cura que Deus às vezes já fez ou fará. O terceiro inimigo, e aqui nós falamos quarta-feira passada, é que a gente só olha para os problemas, para os processos da vida, para as promessas de Deus, com a visão material, com a visão das possibilidades. E a gente já viu aqui que, em outras palavras, isso aqui é um olhar, João, sem fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, a prova das coisas que se esperam, irmã Nilza.
Mas às vezes, quando vem o problema, ou os problemas, porque às vezes vem os, viu, irmãos, de uma vez só. Oh, Jesus. Às vezes vem os problemas, tudo junto, vem no bojo. E a gente começa a conjecturar. Agora é só Deus. A gente falou sobre isso quarta-feira passada. Que maravilha que é só Deus. Só que se a gente não olhar para esse processo com um olhar espiritual, nós não sairemos do lugar. Vamos patinar. Vamos desgastar. Vamos gastar todas as forças. E o segredo está olhar para as circunstâncias com um olhar espiritual. Deus tem propósito nisso. Deus está me chamando mais para perto. Deus está me chamando para a oração. Deus está me chamando para o jejum. Deus está me chamando para uma dependência que às vezes eu nunca consegui viver. A gente olha de forma muito automática para as circunstâncias, para os processos e para as promessas de Deus, com olhar de possibilidades natural e literalmente físico, porque a maioria das vezes Deus usa um profeta, ou às vezes você abre a Bíblia e Deus fala, aí você faz o quê? Como? Isso é uma prova de que nós estamos olhando para o processo. E esse processo pode estar no seu casamento, esse processo pode estar no seu trabalho, esse processo pode estar no ministério que Deus te chamou para exercer, esse processo pode estar no seu relacionamento familiar, esse processo pode estar nas suas crises existenciais, no seu emocional, no seu psique. Esse processo pode estar espalhado em muitos lugares da nossa vida. Isso é automático. Precisamos ter uma visão espiritual do processo que nós estamos passando. Ou seja, precisamos ter uma visão espiritual daquilo que Deus falou para a gente. Quando nós temos essa visão espiritual sobre o processo que estamos passando, sobre aquilo que Deus prometeu sobre a nossa vida, a gente não para por nada. A gente pode não correr, mas a gente vai se arrastando. Aleluia. A gente pode até não crescer tanto, mas a gente prossegue, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Quando nós olhamos com a perspectiva natural, é impossível não sermos envolvidos com o material ou com o materialismo. Só olhando para as perspectivas que, humanamente falando, nos dá um voto favorável, é possível acontecer. Sim ou não, irmão? A gente é humano. Estou pregando aqui nossa vida. Quantas vezes você disse como? Quantas vezes eu disse como? Quantas vezes nós vamos dizer como? Quantas vezes somos desafiados? Porque nós olhamos com os olhares físicos e humanos, João, e a gente não consegue ver a luz no fundo do túnel. Sim ou não? Irmãos, eu quero citar alguns exemplos, e o primeiro que eu quero citar aqui é 2 Reis, capítulo 6, versículo 24. Esse episódio, ele se dá a partir do rei da Síria, manda cercar Samaria, e Eliseu e seu moço estavam em casa, e o moço levanta de manhã, abre a janela e olha, Samaria está cercada, carros e cavaleiros.
O moço de Eliseu vem, coloca as mãos sobre a cabeça, acredito em desespero, Rosilene, e disse: ai meu Senhor, estamos perdidos. Ele não viu possibilidade de saída. A cidade estava sitiada, ele não tinha como sair daquelas. Aquele homem teve uma visão racional, sim ou não? Sim. Racional. Ele não viu nada mais do que nada menos do que algo palpável, tangível, lógico. Só que ele olhou somente com um olhar. Deus quer que a gente olhe para essas adversidades com o olhar da fé. Eliseu pôs a mão sobre a sua cabeça e disse: Senhor, olha a oração de Eliseu. Senhor, abra-lhe os olhos para que veja. Aleluia. Gente, olha essa oração. Senhor, abra-lhe os olhos para que veja. Os inimigos continuaram lá. A oração foi rápida. E Eliseu disse: volta lá. Olha, quando ele voltou e olhou, ele disse: meu Deus, meu Senhor, carros e cavaleiros de fogo. É por isso que a gente compreende quando a palavra de Deus diz que nós que recebemos Jesus não podemos andar por vista, temos que andar por fé. Nós não podemos atentar por aquilo que vemos, nós precisamos atentar por fé. Não por aquilo que é físico e humano, mas atentar para as coisas celestiais e espirituais, porque as humanas são passageiras, as físicas são efêmeras, mas as espirituais são eternas, são eternas, são eternas. Compreenda isso. E talvez esse olhar, ele tenha se prospectado tanto para esse prisma das possibilidades, porque o evangelho que se prega hoje, se é o evangelho de vencer ou vencer qualquer tipo de obstáculo que existe hoje. Se você não vencer, é porque algo está errado. Anulando o que Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Tende bom ânimo. Quando nós olhamos para os processos da vida com os olhares de fé, nós não desistimos. Quando nós olhamos o processo, as situações dificílimas, das impossibilidades humanas, com o olhar da fé, nós não desanimamos, a gente não fraqueja, a gente não para. Há um renovo no nosso ano. Deus nos leva mais adiante. Aleluia! Aleluia! Porque a fé grita: fiel é o que prometeu, ele o fará. Oh, glória a Deus. Senhor, hoje de manhã eu orei aqui: abra-me os olhos para que eu veja. O Espírito Santo me trouxe hoje de manhã, João, a lembrança de... João estava aqui com a gente hoje de manhã também, na oração, naqueles momentos em que já não satisfazia Moisés os milagres do deserto, o mar se abria, as codornizes, não satisfazia mais o maná, os inimigos caindo a espada. Chegou um momento, as águas de Mara, o deserto de Refidim, chegou um momento que ele fala: Senhor, seus milagres são bons demais, são extraordinários, mas eu quero te ver, Senhor, eu preciso de algo mais. Gente, quando nós nos conectamos de forma intensa com o Senhor, nada mais nos importa. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Quando nós olhamos com os olhares materiais e físicos, descartamos o olhar espiritual. Gente, um mosquito vira um camelo. Sim ou não? Um copo vira uma tempestade. Deus está falando com a gente aqui. Esta é uma noite, Joab, de a gente pedir ao Senhor:
que venha abrir os nossos olhos espirituais, porque maior é o que está conosco, maior é o que está contigo, maior é o que está conosco do que os inimigos que enfrentamos todos os dias. Ei, receba esta palavra no seu coração, receba esta palavra na sua alma esta noite. Quando nós olhamos para os processos, por mais difícil que ele seja, irmã Maria do Carmo, nós os enquadramos em Neemias 6. Estava todo pavor à restauração, e eu falo com pessoas aqui que estão lutando para restaurar alguma coisa na sua vida, quer seja na sua vida profissional, na sua vida emocional, na sua vida sentimental, ministerial, eu não sei em que área você está lutando, e muitos já desistiram, já não querem lutar mais. A gente se depara com Neemias 6, os trabalhadores, aqueles que estavam empenhados com ele, chegaram a ele e disseram: olha, não dá mais, vamos parar, não dá mais para reconstruir este muro. Neemias olha e fala: mas por quê, Renata? O líder Neemias disse: por que não dá? Eles disseram: porque tem muitos entulhos, tem entulhos demais, não dá. Realmente, quando nós olhamos com os olhares físicos e apenas naturais para os processos da vida, a gente acumula entulhos, e os entulhos nos impedem, que a gente não consegue perdoar, a gente não consegue reconciliar, a gente não consegue romper. Esta é uma noite de tirarmos os entulhos da nossa vida emocional, da nossa vida sentimental, da nossa vida ministerial. Esta é uma noite de removermos os entulhos da nossa vida, da nossa história, da nossa mente. Aleluia. Esses entulhos estão ferindo os nossos pés, a gente não está conseguindo andar, a gente não está conseguindo fluir como precisa fluir. Sabe por que eu estou chorando? Porque o Espírito Santo está aqui para soprar no vento. Aleluia. O Espírito Santo está aqui esta noite para soprar no vento e remover este entulho do nosso coração, da nossa alma. Essa é uma noite de libertação. Deus quer restaurar a nossa vida na sua íntegra. Oh, aleluia! Deus quer restaurar a nossa vida na íntegra, de forma integral. Mas a gente precisa decidir remover os entulhos. A gente maximiza os problemas e minimiza as qualidades. A gente só lembra das feridas, a gente coleciona mágoas e traumas. Espírito Santo, limpa a gente hoje. Esta é uma noite de libertação na nossa alma. Esta é uma noite de liberar perdão. Aleluias. O Espírito Santo está falando com alguém aqui. Sua vida está pesada porque você está indo, construindo, lutando, carregando entulhos. Desprende os entulhos, livre-se do passado. Nós falamos quarta-feira passada, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Paremos de olhar para as circunstâncias e olhamos para aquele que é consumador da nossa fé. Atentamos para o convite que Deus usou Isaías. Falei quarta-feira passada:
olhai para mim, vós todos os termos da terra, porque eu sou o único Deus, eu sou o verdadeiro Deus. Olhai para mim, vós todos os termos da terra, aí sereis salvos. Só Ele nos tira deste limbo. Só Ele, só Ele, só Ele. Você pode dar glórias ao nome dEle esta noite. Você pode glorificar o nome dEle, porque em algumas vezes ou fases da sua vida Ele te pegou pela mão e te levou mais adiante. Remova os entulhos. E eu concordo com você, não dá para continuar caminhando levando tanto peso, tanto entulho, quer sejam eles na área emocional, sentimental, quer sejam eles na área profissional, quer sejam eles no ministério que Deus te confiou, na igreja, na família, quer sejam eles em qualquer área da sua vida. Procure ajuda. Procure ajuda. Fale com o seu pastor. Fale com alguém da sua confiança. A vida é muito curta, gente. A vida passa muito rápido. Cada tic-tac do relógio é um tic-tac a menos. Esse dia que nós estamos hoje nunca mais volta no calendário. Ele é único. Ele é especial. Pastor, como eu faço? Aceitemos o convite de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Às vezes, pastor Jurandir, a gente é especialista em colecionar feridas, traumas, entulhos. Um grande inimigo das promessas de Deus. Gente, o que passou, passou. O Senhor disse na sua palavra: eis que faço nova todas as coisas. A voz do Espírito clama esta noite. Você pode sair daqui diferente hoje. Podemos sair daqui diferente hoje. Eu sinto isso, eu sinto a presença, o mover do Espírito Santo nesta casa. A gente pode sair daqui com a página virada, a gente pode sair daqui com um recomeço, a gente pode sair daqui com um novo propósito. Ou a gente pode continuar decidindo a levar as cargas e não optá-las a entregar a Cristo. Quando nós olhamos entulhos, nós deixamos de olhar os muros, segundo Neemias capítulo 6. O entulho faz qualquer um perder o ânimo, a força. Os entulhos faz qualquer um cansar. Sim ou não? Não dá mais. Cansei. A gente precisa atenar para esse canseio. Porque todo canseio em nossa vida são dois destinos. É um sinal. Por isso que a gente precisa de discernimento espiritual. É um sinal que a gente precisa mudar a rota. É um sinal que a gente precisa prosseguir no caminho, porque estamos no caminho certo e ele nos cansa também. Porque a gente tem que se empregar um esforço extraordinário. Por isso que discernimento espiritual faz toda a diferença na nossa vida. Sim ou não? Vamos andar um pouco? Mateus capítulo de número 14, 23, 22 a 33. A gente tem um episódio de que Jesus passa a parte da noite orando, os discípulos já estavam no mar da Galileia. E aí Jesus
lá para a vigília da noite, ele começa a andar no mar. Os discípulos começam a apavorar, dizendo: é um fantasma, é um fantasma. E Jesus disse: sou eu. Pedro disse: é o Senhor, manda que eu vá ter com o Senhor sobre as águas. E o Senhor fala o quê? Vem, Pedrão. É o Pedrão, o Senhor não. O camarada desce do barco e começa a andar e não afunda não. Mas o vento assopra. Irmãos, quem aqui o vento ainda não assoprou? É melhor perguntar. Quem aqui o vento está dando uma tréguazinha? Sim ou não? Porque parece que esse vento não para de soprar. Sim ou não? Pedro tira os olhos de Jesus e é movido pelas circunstâncias do mover das águas. O que acontece? Ele começa a afundar. Mas aí tem o que a igreja faz aqui toda sexta-feira, oração. Aí tem o que todo dia da semana. Não tem desculpa mais para não orar na igreja, irmão. Segunda a domingo, segunda a segunda tem oração aqui de 6 a 7. Não tem desculpa para a gente não orar na nossa casa, porque Deus nos deu 24 horas por dia. Aí Pedro orou. O que Deus fez? O que Jesus fez? Pegou nas mãos de Pedro e o ergueu. Quando nós olhamos para Jesus, a gente se ergue. Quando nós olhamos para as circunstâncias, a gente sucumbe. E agora que é o desafio, né? Porque nós vivemos em meio às circunstâncias. O problema não é viver em meio às circunstâncias. O problema é permitir as circunstâncias reger a nossa vida, reger a nossa fé, reger a nossa comunhão com Deus. Vamos andar um pouco mais? Você pode dizer amém comigo? Amém. Voltar para o texto, para a gente finalizar. A situação é o seguinte: a gente vive. Pode convidar ele para ir para a cantina, para ir para a parte superior. O problema é o seguinte: há promessas em nossa vida, sim ou não? Mas a pergunta é: em qual direção nós estamos olhando? A gente está olhando para a palavra ou a gente está olhando para as circunstâncias, para as adversidades? Versículo 31 do texto que lemos, olha que tristeza. Os 10 espias, por isso que eles não são lembrados. Nós somos, olha a declaração, nós somos aos seus olhos como gafanhotos. Que isso, pastor? Complexo de inferioridade. Convicção e confiança na força do braço. E a palavra do Senhor nos diz que o homem não prevalece pela sua própria força. E maldito é o homem que confia na força do seu próprio braço. Tem um episódio aqui que a gente quer falar para concluir. Está em Gênesis 15. Não dá para a gente descrever muito. Mas você já imaginou um homem mais rico da terra, um dos mais poderosos, tinha muitíssimo gado, muitíssima ovelha, muitíssimos servos, despede Agar, a egípcia, errante pelo deserto, com um odre de água, uns poucos pães na mão. Aquela mãe em desespero, após acabar a água do odre, deixa Ismael e se retira a um tiro de pedra, cerca de 700 metros, e clama, e chora, e ora. Ela estava olhando as circunstâncias, porque as suas palavras eu não suporto ver o meu filho morrer. Tinha perspectiva? Não. Ponto final. E o Senhor se manifesta
através do seu anjo, disse: o que tens, Agar? Enquanto ela estava olhando o fim, Deus está fazendo um questionamento: o que é isso? O que foi feito das minhas promessas? Sobre o menino eu já disse para você que eu farei dele uma grande nação. Por que desacreditar daquilo que o Senhor está falando? O que tens, mulher? E a Bíblia diz que os olhos dela se abrem, e tinha um poço, uma cisterna em pleno deserto, para ela saciar a sede dela e do seu filho. Consegue compreender isso, irmãos? Nosso Deus é um Deus de promessas. Nosso Deus é um Deus que vela pela sua palavra. E às vezes Deus está nos questionando: o que tens? O que tens, Elma? Não é irônico a pergunta de Deus? O que tens, divino? O que tens, André? Você não está vendo? Porque Ele, irmãos, é poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu. Ele é poderoso para cumprir aquilo que prometeu. A gente vai parar no terceiro inimigo. Quarta que vem a gente fala sobre o quarto e o quinto inimigo. Não vamos conseguir finalizar a mensagem hoje. Mas quarta que vem, se Deus quiser, e não arrebatar a sua igreja, a gente finaliza essa mensagem. Ainda falta o quarto inimigo e o quinto inimigo para a gente falar. Quarta-feira, que o Espírito Santo abençoe o teu coração. Eu sei que cada um de nós vamos dizer como Agar hoje, dentro do questionamento de Deus, João: o que tens, João? Como assim, Senhor? O Senhor está indiferente? Não, essa pergunta: o que tens? É para que Agar pudesse lembrar das promessas que Deus haverá feito na sua vida, para que Agar pudesse lembrar do Deus de Abraão, não obstante a injustiça momentânea, não obstante a impossibilidade humana, Deus já havia empregado uma palavra: eu farei de Ismael uma grande nação. Eu quero orar hoje, sabe por quê? Porque eu já conjecturei muitas vezes na minha vida um ponto final. E muitas das vezes nós estamos aqui hoje conjecturando um ponto final em alguma área da nossa vida. O Espírito Santo está aqui, primeiro, para reavivar a nossa fé, e segundo, para colocar uma vírgula e reescrever uma nova história, ou continuar escrevendo a história segundo a sua palavra. Vamos orar juntos? Se essa palavra tocou o seu coração em alguma parte da sua vida, venha à frente orar comigo e deixe o Espírito Santo selar isso aí no seu coração, como mudança, como milagre, como cura, como libertação. Pastor, eu não vou à frente porque eu não vejo possibilidade. Eu já te pedi para trocar os olhares. Não olhe para as possibilidades, olhe para esse Deus, o Deus de Israel, o Deus que fez os céus e a terra, esse Deus incomparável, esse Deus inigualável, esse Deus que abre porta onde não tem porta. Este mesmo Deus que permite a ferida é o mesmo Deus que cura. Este mesmo Deus que permite a fornalha é o mesmo que envia lá o quarto homem. Este mesmo Deus que permite a cova dos leões é o mesmo Deus que fecha a boca dos leões. Eu sinto hoje um mover de Deus. Eu sinto hoje uma mudança de página. Eu sinto hoje nova história na vida daqueles que creem na palavra que foi ministrada aqui esta noite. Não na palavra do pastor divino,